Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que grande honra. Fiquei muito feliz de estar na igreja do pastor Colismar. Ele não me conhece, mas eu conheço a voz dele no rádio, amém? Aleluia. E, diga-se de passagem, uma voz abençoadora, inconfundível, de uma sabedoria que lhe é ímpar, né? Poucos homens aqui no estado de Goiás têm um conhecimento bíblico tão aprofundado e uma humildade como essa, né? É algo de alegrar o nosso coração e nos motivar. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vou pedir a permissão para usar aqui esse artifício aqui, o reverendo Osmar vai me ajudar, porque eu falo mais do que com as palavras, amém? É um hábito, não sei se é puritano, mas gosto bastante de usar essa estrutura. Obrigado, reverendo. Enquanto vocês abrem aí Efésios capítulo 6, nós vamos ler um versículo solitário, mas dentro de um contexto, amém, bíblico. Eu queria me apresentar, amém? Eu sou o pastor Célio Moura, sou casado com a pastora Sara Mendes. Nós temos um ministério de família, de casais, que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu. Atualmente, eu sou pastor dirigente da AD Hilário, Assembleia de Deus Campo de Campinas. Sou um pastor pela congregação e estou debaixo da autoridade do bispo Iso José do Carmo, em nome de quem eu estou aqui, não é? E tenho 3 filhos, Ana Luísa, Leonor, o Paulo Pedro. Sou policial militar, sou capitão da Polícia Militar. Atualmente trabalho no 13º Batalhão, no subcomando daquela unidade. Então, eu, como o apóstolo Paulo, eu ainda faço tendas, né? Sou missionário na Cidade de Deus, uma casa de recuperação que nós fundamos há 15 anos, em Aparecida de Goiânia, e que nós temos lá 58 homens recuperando do vício do crack, algo que Deus pôs muito forte no meu coração. Então, é essa pessoa que vos fala, um pai, um servo, alguém que é um pequeno mensageiro da palavra de Deus, amém? Então, Efésios, capítulo 6, versículo 4, vamos ler apenas na linguagem NVI, amém? Que vai dizer o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em outra versão vai dizer: vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu bem sei que de mim mesmo não tenho nada a dizer, porque sou carne, sou pó dessa terra, mas que eu seja, Pai, hoje o mensageiro da sua graça, nesse culto dos pais, e que em nome de Jesus o Cristo, não permita que saia nada de mim, mas que tudo seja submetido à Tua poderosa palavra e ao crivo do Espírito Santo de Deus, porque humildemente eu bem sei que por mais que eu me esforce, eu só posso levar essa mensagem até os ouvidos, porque dos ouvidos ao coração é obra adstrita do Espírito Santo de Deus. Então ministre a Tua igreja, em nome de Jesus o Cristo. Amém e graças a Deus. Pode tomar assento, querido irmão. Aleluia. O tema da palestra dessa noite é reconstruindo a autoridade dos pais em um mundo secularizado. Antes de entrarmos no cerne da palestra, eu quero te dizer que nós estamos vivendo em um mundo perigoso. Não falo por ser policial e trabalhar com criminalidade há 27 anos. Estou dizendo que vivemos um mundo perigoso dentro do nosso próprio lar. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não são o que parecem ser. As pessoas usam máscaras o tempo todo. E isso é até tranquilo para nós, quando são pessoas externas, mas quando pessoas próximas da gente começam a usar máscaras, usar de falácias, de engano, de expediente, de malícia, isso tem que preocupar um pouco os nossos corações, porque nós somos povo de Deus, fomos chamados
para o santo ministério da pregação do Evangelho e das coisas simples a qual compõe o reino dos céus. Mas se existe malícia, segundas, terceiras, quartas intenções na fala e como essa pessoa se posta em público, isso é algo muito preocupante. Não é diferente dentro do seio familiar. Nós vemos claramente que pais e filhos não estão na mesma sintonia. No primeiro momento, quero te explicar por quê. Porque existe um salto geracional. De 2000 para cá, de cada ano de idade correspondente a esse pai, equivale a 3,6 anos desse jovem. É isso mesmo. Quer dizer que, no adiante de 10 anos, enquanto o pai avançou 10, esse jovem avançou 36 anos. Então, o cognitivo desse jovem é algo que é incompreensível para os mais velhos e de outra geração. Amém? Então, essa é a realidade. Um problema cognitivo, um problema moral, um problema social. A família está inserido dentro deste contexto. Mas, para nós sermos mais objetivos, eu quero explicar o que está acontecendo, qual que é o fenômeno que está acontecendo e que está prejudicando de morte as famílias. Nós temos as 3 ondas chamado movimento feminista. A primeira, século XX, século 30, onde as mulheres vão do Miss América e queimam seus sutiãs. E a causa era boa, pastor. Ela queria votar, ela queria trabalhar, ela queria os mesmos direitos dos homens. Até aí, tudo bem. As mulheres lutam para ter igualdade. E não tem problema nenhum. Nós vemos em Lucas 8 um Jesus que protege a mulher, um Jesus que dá voz à mulher, um Jesus que abençoa a mulher, um Jesus que inclui a mulher. Não tem problema nisso. Mas a preocupação está na segunda onda do movimento feminista, que é da década de 60 até o início da década de 70, aonde nós temos um movimento chamado Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Ali há uma virada de chave nos relacionamentos, porque esse movimento libertino, hippie, que contestava a guerra do Vietnã, ele não é somente um grito de liberdade das mulheres, mas é um grito de independência, a qual associa, não é, causas que são totalmente contrárias às Escrituras ao movimento da mulher, a esse movimento que é feminista. Então, a partir daí, pautas como o aborto entram em questão. A mulher recebe o direito de se divorciar, porque até ali a mulher não poderia se divorciar do marido, mas a partir dali ela passa a ter o direito de se divorciar. A partir dali também a mulher passa a usar a pílula anticoncepcional e a partir de agora ela pode decidir quantos parceiros ela vai ter e quanto de filho ela pode ou não ter. E nesse momento a mulher se empodera e nós vemos aí uma construção diferente de mulher a partir da década de 60 e da segunda onda do movimento feminista. Mas tem uma terceira onda que vem na década de 90, 2000 e continua. Essa é um pouco mais sinistra, porque a segunda onda trabalha a explosão, mas a terceira onda do movimento feminista trabalha implosões de consciência. E não é uma consciência boa, mas é uma consciência maligna, a qual a mulher atribui o problema da vida dela não ao pecado, como as Escrituras asseveram, mas o problema da vida dela passa a ser o homem. Então, se o homem é o meu problema, eu tenho que dar um jeito de eliminá-lo. É aí que as coisas começam a tomar um viés. De um movimento tranquilo, social, ele vai se radicalizando a chegar a um momento de separação de homem e de mulher. E como que vai existir uma família se não tem uma associação conjugal de homem e de mulher? Tá, aqui começa o nosso problema e é a partir daqui que eu quero conversar com você esta noite. Nós vemos agora que a mulher está empoderada, ensimesmada, cheia de poder. Nós sabemos que hoje, dos 100 CEOs brasileiros, mais de 40 já são. Nós sabemos que tem mulher piloto de avião, nós temos piloto de caça, nós temos mulheres generais, almirantes, nós temos mulheres em todos os cargos de importância, e essa mulher nunca cresceu tanto
mas nunca foi tão arrebentada de alma como agora. É uma mulher cheia de poder, mas esvaziada das virtudes que são avaloradas segundo as Escrituras Sagradas. E nós temos agora também um homem que é filho dessa mulher do Woodstock, um homem fragilizado, enquanto as filhas estão empoderadas. Um homem que necessita de cuidados especiais, um homem que nunca amadurece, chamado geração canguru. Ele nunca sai da bolsa da mãe, né? Nunca sai da cola da mãe. Ele está frágil, ele está mais fraco, ele não consegue competir com a mulher, ele não consegue chegar ao mesmo nível salarial que na década de 20 era uma das lutas dessa mulher. Então este aqui é o problema e é o primeiro passo que nós vamos trabalhar como o efeito de construir uma realidade, para que você entenda que o problema da mulher não é o homem, o problema da mulher é o pecado, é o mundo, é o secularismo. O problema do homem, da mulher e do filho é o mesmo. Amém? Satanás, que se opõe à obra de Deus. Mas aqui nós temos 3 coisas que este movimento trabalha. O primeiro dele é a pluralização, que é exatamente a ausência dos absolutos. Significa cada cabeça, uma sentença. Quer dizer que nada mais é absoluto, tudo é relativo a uma ideia, a um ponto de vista, a uma opinião. Então, a partir daí, tudo depende do que eu penso, depende do momento que eu estou, depende do contexto social que eu estou investido dele. Então, a partir deste momento aqui, tudo é relativo, mas isso é uma contraposição muito perigosa, porque as Escrituras dizem que o nosso Deus, Ele é absoluto. O texto vai dizer que Ele é o caminho e não um dos caminhos. Ele é a verdade, não uma das verdades. E Ele é a vida e não qualquer forma de vida. Aleluia! É esse que é o nosso Deus. Então, no mundo de relativismo, nós temos um absoluto, que é o nosso Deus. O que fazer? Não é? Esse é o ponto alto dessa noite. A segunda coisa que eu quero também lidar com você, nessa parte introdutória, onde nós vamos situar no que nós vamos falar, é a individualização. É cada um vivendo a sua vida. É um movimento de emancipação e de independência que está acontecendo nos relacionamentos, e tem sido muito grave isso. Quer dizer que é meu dinheiro e o seu dinheiro, a minha vida e a sua vida, as suas responsabilidades, as minhas responsabilidades, o seu caminho, a minha jornada. Ei, ouça isso da parte do Senhor, isso é diabólico. Deus te chamou para ser uma só carne. Ele te chamou para andar segundo uma única mentalidade e cumprir os seus papéis. E esses papéis não são papéis dados por homens e nem escritos por homens, mas são papéis divinamente inspirados por Deus, para que o plano dele dê certo. Sabe por quê? Família é plano de Deus. É por isso que ela vai dar certo, se você obedece às instruções daquele que a criou. Amém? Não existe uma família saudável e sólida sem leitura bíblica, sem jejum e sem conhecimento das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos ficar atentos para isso. Eu te disse sobre pluralização, sobre individualização, e também quero falar sobre secularização. Significa Deus restrito apenas aos ambientes sagrados. Quer dizer que eu só sou crente no domingo, só sou crente na quinta, só sou crente dentro da igreja, só sou crente aqui com a mão levantada no louvor. Sou crente quando eu estou aqui com os irmãos da igreja, falando evangeliquez, querido, amado, lindo de Jesus, não é? Mas quando ele sai de porta fora, quando ele dá as costas para a igreja, ele vive a vida segundo os seus interesses, segundo os seus desejos e, pior de tudo, segundo a sua mentalidade, que é totalmente secularizada, aonde ele acha que é possível adorar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, que é tranquilo vir adorar a Deus na igreja, na casa dele, e depois ir num lugar de promiscuidade. Não é? J.L. Ortiz diz uma coisa que é fantástica a respeito disso, né? Aonde você tem levado o Espírito Santo de Deus?
não é em qualquer lugar que ele cabe, e não é qualquer lugar que ele é aceito. Amém? Então, o resultado disso, nós temos 3 coisas. A primeira delas é um pequeno tirano que ele é formado. É um filho que dirige as vontades do lar e que não ouve mais os pais. É isso mesmo. Significa que a família gira em torno da voz deste pequeno tirano, que não tem experiência, que não tem mentalidade, que não foi provado e não teve a sua vida validada pelas dificuldades da vida, e agora ele passa a dar ordem ao pai, dar ordem à mãe, sob a ameaça dos gritos, sob a ameaça da birra, sob a ameaça de passar vergonha no meio dos lugares, não é? Então nós temos essa figura que é subproduto deste movimento feminista, que foi desgraçadamente tão ruim para as famílias. E temos também um pai enfraquecido, dependente, não provedor, egoísta e que não reage às expectativas mínimas da mulher. É isso mesmo. É um homem que ele não provê. É um homem que quer namorar, mas não dá conta de pagar o X-salada. É um homem que quer viajar, mas não consegue pagar a passagem dele e da namorada. É um homem que não consegue pagar o aluguel, a energia, a água, os compromissos segunda-feira. Eu creio que aqui não tem, pastor, somente na minha igreja, no Santilário, que tem homens assim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui não tem, só na minha igreja que tem alguns. Aleluia, mas nós estamos caçando eles, né? Estamos caçando esses homens aí para ensinar eles um modo correto. Então nós temos claramente um pequeno tirano e um pai enfraquecido e uma mulher empoderada, que é uma mulher que é intimidada. Ela é intimidada só por outra mulher, porque ela intimida o homem. É uma mulher empoderada, intimida o homem não tem coragem de enfrentá-la, porque na verdade ela tem mais postura, moral e voz do que este homem enfraquecido. Não é? A Disney capta as coisas. Você já viu um filme que lançou, acho que uns 6 anos atrás, Frozen? Ali é o cenário que a Disney sondou sobre o homem pós-moderno. É uma princesa empoderada que, ao som ali da rebeldia daquele príncipe, do mau caratismo daquele príncipe, ela fala, let it go. Let it go. Mas vemos aqui 2 príncipes numa mesma história. Um mau caráter e um outro que é abobalhado, que arrasta o seu burrinho e vende gelo quando tudo está congelado. É o que a Disney trouxe do homem pós-moderno. Ou ele é mau caráter, ou ele é abobalhado. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração. Esses problemas trouxe algo que eu quero trabalhar um pouco com vocês agora, que é a família disfuncional. Porque a família ela tem funções e papéis. Mas hoje nós vivemos famílias disfuncionais. Eu poderia trabalhar várias coisas, né? Paternidade, maternidade, várias coisas a respeito disso. Mas eu decidi trabalhar uma palavra forte e que normalmente é a argamassa do relacionamento, que é o amor, né? Então, o homem ele trabalha amor pelo viés do respeito e da honra. O homem não sente amado se ele não é respeitado e nem honrado. Você pode dar presente, você pode elogiar, pode falar que ele é lindão, mas ele não se sente amado, querido por essa mulher, se ele não é honrado e nem é respeitado. Mas a mulher trabalha amor em outro viés. A mulher trabalha amor pelo viés da proteção, da provisão e da admiração. É isso mesmo. A mulher, para se sentir amada, ela tem que se sentir protegida. Não é o cabra andar na frente dela e deixar ela para trás. É pegar na mão com senso de pertencimento, né? Não é o cara deixar ela sozinha em um lugar perigoso, deixar ela na faculdade sozinha. Ei, meu irmão, ouça isso em nome do Senhor Jesus, com muito carinho e piedade. Eu quero falar isso no seu coração, escute isso. A sua mulher é sua, protege ela, trata ela como você trata seu amigo. Amém? Então, não deixa ela, se ela está vindo da faculdade, busca ela, mostra que você tem interesse, mostra que você está preocupado com ela, se coloca na frente dos perigos por ela, porque a mulher precisa de proteção. Segunda coisa que a mulher
trabalha no viés do amor, ela trabalha a provisão. Escute isso, a mulher não vai ficar agradável com você se a conta de energia está atrasada e o homem lá já mudou, não é nem Celg mais, nem Anel, não, Equatorial, bate na porta para cortar a energia. Ela não vai ficar agradável, porque essa mulher que está correndo atrás dos seus objetivos, ela quer um homem que provém. E ouça isso, o Senhor chamou o homem para ser cabeça, e junto com esse papel de ser cabeça, está associado o papel de provisão. É o homem que sai para caçar na atividade, é o homem que sai para plantar e colher, é o homem que sai para a guerra, e é o homem que dá a vida por sua família, não o contrário. Amém? Então nós temos claramente aqui uma disfunção da família, este homem não exercendo o seu papel. Então a mulher, ela precisa proteção, provisão, e por último, sentir admiração por este homem. De que forma, pastor Célio? Uma mulher que não admira é uma mulher que deixa de gostar. Não é isso, minhas irmãs? Admiração é muito importante para a mulher. Ela dizer, mas que homem trabalhador. Acorda cedinho, já vai na panificadora, compra o pão, deixa o café pronto, já dá banho nos meninos, já põe a mochila. É assim, né? É assim aqui, né? Amém? Amém. Que homem abençoado. Eu não preciso nem dizer. Ele liga na frutaria, manda entregar a verdura e a fruta. Ele já liga antes de eu pedir a compra de supermercado. Meu Deus, eu não sei nem o que eu faço. Eu não consigo viver sem este homem, porque este homem, ele é totalmente maravilhoso. Não é? Glória a Deus. Pior que existe, não é em Marte, hein? Amém? Aleluia. Existe, não é em Marte. Existe para um mundo que chama cristianismo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos claramente essa mulher que tem que ter admiração por este homem. Tristemente, 76% dos pedidos protocolados de divórcio no Brasil, nos cartórios, sem nível de litígio, senão aumenta, são tomados por iniciativas de mulheres. É a mulher que deixou de admirar. Isso é muito grave, porque uma mulher que deixou de admirar, logo ela para de gostar. E o terceiro passo é eliminar este homem da vida dela, porque a mulher é diferente do homem. O homem vai dando um jeitinho e vai caminhando, a mulher não. A mulher é sistemática, ela não sai do assunto, ela não deixa de abordar o assunto, ela vai vivendo, e como ela foi e voltou várias vezes, ela já sabe o efeito causa e consequência, e o diabo trabalha isso no coração dela. Quando chega alguém a procurar eu e minha esposa para falar de divórcio, eu pergunto, meu irmão, quem que está querendo separar? Ele diz, é minha esposa. Eu já viro o rosto e falo, amor, pede para Jesus vir aqui nos ajudar. Vamos ter uma epifania aqui, Jesus tem que se materializar. Porque quando a mulher chega a tomar uma decisão por falta de admiração, quase sempre, 9,5 de 10 casos, dá em divórcio. É terrível isso, mas compreensível. Porque a mulher dá várias chances para este homem. Chance após outra. E ele escolhe caminhar na escuridão dos seus próprios desejos e anseios. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. O filho trabalha amor pelo viés da referência, da disciplina e do encorajamento. O filho precisa de uma referência. Filhos, eles se movem por referência. Você vê que ele fala como você fala. Ele age como você age. Quando são menores, querem ter a sua própria profissão. Não é verdade? Eu lembro que o meu caçula, o Paulo Pedro, ele estuda no colégio presbiteriano, um colégio confessional, e teve um dia lá de apresentação dos pais. E foi eu e minha esposa psicóloga e eu policial. E, não sei, cargas d'água deram um microfone para ele, pastor, e disse, então, apresente seus pais, é a palestra, umas 300 pessoas no auditório do IP, e meu filho pegou o microfone e disse, então, meu pai, esse grandão aqui, é policial, e minha mãe, esse que está do lado dele aqui, ela é psicopata. Falei, não, filho, não é psicopata, não, é psicóloga. Ah, minha mãe é psicopata. Falei, deixa quieto. E eu fico imaginando as pessoas, meu Deus, filho de um policial com a psicopata,
O que está acontecendo com essa criança? Misericórdia, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade, filhos trabalham por referência. E outra, uma coisa que muitas pessoas acham que é o contrário, mas a disciplina é uma prova de amor para o filho. Se Deus disciplina aqueles que Ele ama, a referência também serve para nós. Quando você mostra disciplina, você mostra que se preocupa com Ele. Afinal, nós não estamos criando filhos para o inferno. Amém? Quem ama disciplina, quem ama dar referências fortes de moralidade a essa criança e principalmente encoraja ele. Eu gosto do que o educador norte-americano Joseph Joubert diz. Ele diz que os filhos têm mais necessidade de exemplos do que de críticas. Então, encorajamento é quando você reforça os pontos positivos e ajuda ele a superar os pontos negativos. Quem critica o tempo inteiro formata uma fruta podre que logo, logo vai perder a sua utilidade. E caminhando adiante, eu quero contextualizar esse tema rapidamente com os irmãos. E primeira coisa, nada vem do nada. Tem que partir de algum lugar, não é verdade? De um começo. Então, como que este pai não está conseguindo superar essas crises com este filho? Já quero entrar um pouco mais forte nesse sentido. Por que esse pai não está conseguindo se comunicar com esse filho? Por que esse pai não consegue ter diálogo com esse filho? O que está acontecendo? E é justamente aqui que eu quero contextualizar com você essa noite em nome de Jesus. Primeiro, nós sabemos que o passado, ele influencia. Todos nós somos o resultado de um passado. O que nós fizemos ou deixamos de fazer, as nossas ações e as nossas omissões. Nós somos o fruto de um passado. Eu sei que ser pai, mãe, é muitas vezes uma experiência dolorosa, sim ou não? Às vezes solitária, mas um passado pode influenciar muito a vida dos nossos filhos. Vou te explicar isso. Ninguém dá o que não tem. Não tem jeito de alguém que não teve educação dar a melhor educação. Não tem jeito de quem não tem condição financeira de dar o melhor tênis, dar o melhor tênis. Não tem jeito daquele que não recebeu dar alguma coisa. Então ninguém dá o que não tem. Então acalma o teu coração. Você só consegue fazer o melhor com base naquilo que você tem em suas mãos. Então escuta, se você não teve no seu passado, se o seu pai não foi um pai, ou talvez você nem teve referência de pai, ou talvez foi só sua mãe que te criou sozinho, isso não importa, porque ninguém dá o que não tem. Então se tem alguém aí que tem ressentimento do pai, da mãe, ou de alguém que criou, perdoa agora, porque isso é o certo a fazer. Nós poderíamos ficar desdobrando aqui noites a fio, semanas, trabalhando tratativas emocionais, socioemocionais, psicológicas, resolver isso, mas é simples o que a Bíblia diz: perdoa. E escute isso, perdão não é amnésia. Você vai lembrar que você perdoou, só que isso não vai mais doer em você. É isso a obra do Espírito que Deus quer fazer aqui essa noite. Perdoa, querido. Deixa isso para lá, para um lugar onde os seus olhos não podem contemplar, e avança. Aquele que não perdoa, ele é escravo daquela pessoa. Quando ele dorme, a primeira pessoa que ele lembra. Quando ele acorda, a primeira pessoa que ele recorda. Quando ele vê a pessoa de um lado da rua, ele atravessa para a outra. E é uma angústia muito grande. E aí, meu irmão, libera essa pessoa no mundo espiritual agora. E libera uma palavra sobre a vida dela. Ei, está doendo em mim, mas eu decido perdoar. Porque o perdão que vale, o perdão de Cristo, é um perdão decisão. E é isso que muda vidas. E é isso que estrutura corações. E é isso que dá direções, a qual nós devemos percorrer aqui essa noite. E saiba disso, meus irmãos, as falhas dos pais são percebidas, os defeitos dos filhos. Você vai ver que, quando os pais falham, os defeitos vão aparecer nos filhos, sim ou não? Sim. Eu fui subcomandante do Colégio Militar Valdemar Mundim durante 2 anos. Toda vez que eu recebia um aluno com um problema disciplinar, primeira coisa que eu fazia: cadê seus pais, filho?
O menino estava lá, bravo. Mas quando eu falava, cadê seus pais? Ele desarmava. Ah, tio. Ah, comandante. Ah, capitão. Meu pai não está em casa. E minha mãe não liga para mim. Sempre, meus irmãos, as falhas dos pais serão percebidas nos defeitos dos filhos. Outra coisa, se não gosta do que está ouvindo, meu irmão, se você não gosta desse discurso que você está ouvindo, mude o conteúdo que você está falando. Se você não gosta do que você está ouvindo dos seus filhos, mude o conteúdo daquilo que você está falando. Então, eu te disse sobre o passado influencia, mas tem outra coisa que também é importante, sobre as cicatrizes. Se tivemos uma infância difícil, com pais que nos machucaram de alguma forma, isso pode afetar como tratamos nossos próprios filhos. Escute isso, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A ferida fechou, não tem mais infecção, mas isso não quer dizer que parou de doer. Às vezes as feridas emocionais são mais fortes e doloridas do que as feridas físicas. Nós temos que superar isso também. Nós temos que deixar a cicatriz como uma lembrança de superação e não uma lembrança de fracasso. Passou, doeu, venci, superei. Próxima página. Amém. Terceiro ponto que quero trabalhar com você. Falei do que o passado influencia, que as cicatrizes também. E é importante você entender isso. Verbalize. Repete comigo, verbalize. Ninguém sabe o que o calado quer. Se você está passando pela dificuldade, como que as pessoas vão poder te ajudar se você não fala? Verbalize. Fale o que você está sentindo para você ser tratado. Você tem um pastor competente na palavra de Deus, ele com certeza tem uma boa escuta ativa, ele vai te ouvir e te direcionar dentro da palavra de Deus um caminho mais apropriado, porque ele te conhece. O bom pastor conhece suas ovelhas, ele sabe o que você está passando. Procure e ele vai ter uma escuta ativa e uma orientação bíblica e cristocêntrica de fazer, meu irmão. Mas fale, verbalize. Amém? Então, falei com vocês aqui, passado que influencia, cicatriz. O terceiro ponto é o efeito reflexo. Por exemplo, se fomos tratados com dureza, podemos acabar sendo duro com nossos filhos sem querer. É como se nós estivéssemos, de alguma forma, repetindo padrões, não é assim? Meu avô era assim, meu pai era assim, e eu estou sendo assim. Eu não estou inventando nada, eu estou herdando. Toda herança maldita que caia por terra hoje, em nome de Jesus o Cristo. O Senhor te salvou na cruz, e Ele salvou o seu passado, o seu presente, e já garantiu o seu futuro. Amém? Então isso tem que parar agora. Não é porque o seu avô, o seu pai foi rude com o seu filho que você também deve ser. Ouça a voz do Espírito ao teu coração aqui essa noite. É tempo de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, e viver um tempo de perdão e forte reconciliação, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Outro ponto que eu quero avançar com os amados irmãos é o efeito reflexivo, né? Exemplo que eu quero dar para vocês, eu acho que ilustra legal. Dois jovens, um de 14 e outro de 13, tinha um pai alcoólatra. E os dois são criados da mesma forma, debaixo do mesmo teto, sofrem as mesmas pressões, os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Os dois ficam adultos. Um dos meninos nunca mais quer saber de bebida na sua vida. Quer beber. E quando ele é entrevistado, ele fala: como que eu posso ingerir bebida alcoólica com um pai que vive? O outro filho, ele foi criado nas mesmas circunstâncias, se torna um alcoólatra como pai. E quando perguntado, ele na sarjeta, ele diz: como que eu poderia ter outro futuro com o pai que eu tive? Meus irmãos, eu quero trazer uma verdade retumbante ao seu coração aqui. Você tem que escolher essa noite ser protagonista ou vitimista da sua vida. Um foi protagonista e o outro foi vitimista. Você tem que escolher o lado
você vai caminhar. Você vai escolher o lado do resultado positivo. Que escute, talvez você não tenha um pai que te agradou, um pai que te abençoou. Talvez até porque não tinha para te oferecer, mas você tem um pai amoroso, que te deu tudo o que você precisava. Amém? Um pai que te salvou, um pai que enviou o seu único filho como prova ágape de amor à sua vida. E esse filho aqui padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado. Ele morreu, desceu ao Hades, a mansão dos mortos, mas ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, a paternidade é devolvida. Agora você tem pai no céu e tem pai na terra, manifestado pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem pai. Então escolha ser protagonista da sua vida e não mais o vitimista. Porque o vitimista, ele fica sempre no mesmo lugar de fracasso. Ele nunca rompe, sabe por quê? É como um nadador nadando contra a correnteza. Ele pode ter força, você pode pegar um Michael Phelps, ele até rompe um pouco, mas logo ele chega a um momento de estagnação, e logo ele vai para os depósitos das águas. Mas o Senhor te trouxe para um novo tempo na sua vida de protagonismo, a qual ele vira a ordem, o fluxo e o sentido do rio. Agora você não tem mais para essa guerra, a força do Espírito Santo te empurra à frente, então você dá uma abraçada e ele te desce outras 10, porque este é o objetivo de viver no Espírito do Senhor. Eu sou protagonista da minha vida, eu posso dar ainda. Eu posso ser um agente de transformação na minha vida ainda hoje. Eu posso mudar as coisas, eu posso ser diferente, eu posso decidir aqui agora ser uma pessoa diferente, porque o sacrifício da cruz te garantiu isso. Amém, querido? Você é verdadeiramente livre. Você é livre de você. Porque o seu inimigo não é um inimigo outro. Seu inimigo é um inimigo eu. Seu principal opositor é você mesmo, que está te impedindo de enxergar essa maravilhosa graça que está sendo manifestada a você essa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar isso no teu coração, querido. Quero fazer uma pergunta para você, preste atenção nisso. O que você fez com o que te fizeram? Vou perguntar novamente. O que você fez com o que te fizeram? Os traumas, as dores, a rejeição, o dedo em riste, a injustiça. Qual que é o impacto que isso tem na sua vida? É muito importante você refletir um pouco para nós falarmos dos efeitos que eu quero concluir com ele. O que você fez com aquilo que te fizeram? Tem duas saídas aqui. Refletir, encarar essa realidade e superar, ou viver eternamente preso e engessado no mesmo lugar, aonde você vai ver as pessoas passando por você, alcançando objetivos, tendo sucesso, sendo abençoado, e você parado no mesmo lugar. Deus te chama essa noite para superar os obstáculos, romper este lugar, sair desse deserto. Ei, querido, escute isso. Deserto não é lugar de moradia de crente. Deserto é apenas um lugar de parada, porque o deserto, quando é trabalhado por Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina a confiar em Deus, mas ele não é moradia permanente de crente. Se você vive constantemente em deserto, em provas, alguma coisa está errada na sua vida. Se você vive com problemas financeiros o tempo inteiro, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você vive com problemas de diálogo no casamento, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não consegue superar e nem perdoar, existe alguma coisa errada na sua vida. E você precisa entender, laborar, encarar a realidade para que o Senhor venha e haja no sobrenatural das circunstâncias. Porque o nosso Deus, Ele age no sobrenatural e também no impossível, mas o ordinário é você que tem que fazer. É você que tem que reconhecer a necessidade, que o Senhor vai entrar com santa provisão, e hoje mesmo Ele vai mudar a sua sorte, amém?
Suas braçadas vão ser eficientes a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero trabalhar rapidamente agora com o tempo que me resta. Os 3 efeitos que impactam a infância. Ouça isso. Deus vai falar no teu coração. São 3 efeitos que impactam a infância. O primeiro efeito é o efeito apego. É como se cada criança tivesse uma cola especial, que mantém perto os pais, o que explica como os vínculos emocionais entre pais e filhos são importantes desde o nascimento. Ouça isso. Todos os filhos têm um nível de apego a pai e mãe. Só que pai e mãe exercem influências diferentes na vida dos seus filhos. Homens, olha para cá. Tem uma mensagem de Deus no seu coração. Pai é o responsável pela primeira noção de Deus e de estado na vida dos seus filhos. Deus significa noção de destino, de salvação. E estado significa limite. Se uma criança não se interessa vir na igreja e não tem limite, está tendo um problema de paternidade na sua casa. Porque o pai é a noção de Deus de estado. O pai foi chamado para ser sumo sacerdote do seu lar. Ele foi chamado para estabelecer limites. Não é a mãe que tem que fazer esse papel. Não pode ser terceirizado. Deus chamou você, homem, para ensinar o seu filho nesse tempo, para ser função de Deus na vida dele, orientar ele para que ele ande no caminho estreito do Evangelho, ensinar ele a moral, bons costumes, bons hábitos. Deus te chamou para fazer isso nesse tempo, homem. Deus quer ministrar isso no seu coração. Mas, mãe, também tem um recado para você. O Senhor tem um recado no teu coração. Olha para cá. Mãe é responsável pela educação moral de seu filho. Dave Tyson diz que a moralidade de uma nação está nas mãos da mulher. Ron Manud diz que, para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente da terra. Você é responsável pela educação moral do seu filho. Menino que dá birra no meio da igreja, que grita, que não tem educação, não tem bons modos, que o tempo inteiro entra na conversa dos outros, significa que está faltando maternidade. Limite falta paternidade, mas coerção moral está faltando maternidade. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração isso em nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro efeito, o efeito apego. O segundo efeito é o efeito espelho. Explica que com as crianças aprendem a distinguir o certo do errado ao longo do tempo. Isso é importante, porque os pais são modelos de comportamento para os seus filhos. Ouça isso. O exemplo não é uma das formas de educar, é a única eficiente. O exemplo é o melhor professor que existe. Filhos são ensinados por nortes morais, por exemplos morais. Então, o exemplo não é uma da forma de educar, é a única que de fato funciona. E eu quero dizer algo para vocês, pais e mães: filhos são esponjas. Significa que ele absorve tudo que está ao seu redor, coisas boas e coisas ruins. Pasme, pega seu filho, que ele seja pequenininho, 3, 4 anos, façam quesitos de pergunta do que você viveu na semana. Você vai se surpreender com o que ele está sabendo. Eu gosto de dizer, certa vez um pastor foi visitar a casa do irmão, né? De vez em quando o pastor chega lá para comer, né? E quando o seu pastor aqui chega, você faz pão de queijo para ele, amém? Cafezinho quente, pão de queijo, amém? Isso é bênção, quem trata bem o sacerdote é abençoado por Deus, faça isso, amém? Isso é motivo de dupla honra, Deus vai te abençoar bastante. Então, o pastor chegou para convidar, bateu a porta, chegou lá, sentou na mesa, e a mulher veio com um bolo, com um café, e de repente a menininha começou a pegar na nuca do pastor, e o pastor: filha, ficou incomodado, está acontecendo alguma coisa, filhinha, querida? E ela disse: pastor, eu estou procurando a sua segunda cara. Mas como assim, filha? A mamãe, quando estava vindo na igreja, disse que o senhor tem 2 caras.
Crianças são verdadeiras. Cuidado que elas podem te surpreender com tanta verdade. Vai chocar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu te falei do efeito apego, efeito espelho. Eu quero falar agora o terceiro efeito, o efeito repetição. Nossa infância molda muitos do que somos como pais. Se fomos amados e rejeitados quando criança, é mais provável que sejamos pais amorosos e respeitosos. Mas, por outro lado, se enfrentamos traumas não resolvidos, como abuso ou negligência, podemos reproduzir esses padrões negativos na maneira como criamos nossos próprios filhos. Escute isso. Os padrões são repetidos. O efeito aqui, ele é repetição. Aqui tem uma curva. Tem uma curva em todos os relacionamentos. Não tem jeito. Os relacionamentos serão repetidos. Ei, meu irmão, tudo que você faz quando ninguém está vendo, tudo que você diz quando ninguém está escutando, mas tem uma criança e, não preocupa, eu sou uma criança. Os efeitos são danosos, destruidores, e pode consignar o futuro. Deixa o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração. Na década de 90, final de 90, 98, nos Estados Unidos começou uma campanha contra a violência doméstica. E a campanha era Children See, Children Do. Crianças veem e crianças fazem. Então a campanha tinha um homem dando soco na esposa e a criancinha lá atrás. Um homem fumando um cigarro e a criancinha com cigarro na mão. Um homem embriagado e a criancinha embriagada com aquilo. Ei, escute, isso é fato. Crianças veem e crianças vão reproduzir. Não tem jeito, depois que você deixou o boi ir com a corda, você via até o pastor dizer: pastor, aonde foi que eu errei? O que aconteceu que esse menino ficou assim, foi tão bem criado? Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, o fruto não cai muito longe do pé. Não tem jeito, ele está reproduzindo um comportamento. Talvez não é o comportamento que você se apresenta socialmente. Todos nós, às vezes, temos um óculos de Clark Kent. Né? Talvez não seja esse comportamento, mas talvez o verdadeiro comportamento de quem você é para essa criança. E tem muitas pessoas que não têm filhos na igreja. E eu louvo a Deus, eu cheguei aqui e vi tantos filhos na igreja. Significa que tem boas famílias, fazendo um bom trabalho, movidos pelo Espírito Santo. Tem um bom pastor, com um cajado na mão nessa igreja. Sabe por quê? Porque o que eu vejo no Brasil e no mundo são os pais na igreja e os filhos desviados. Não é? Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque o filho não suporta mais ver a coreografia de espiritualidade que os pais vivem. Vive uma coreografia de espiritualidade. É aleluia, glória a Deus, módulo avião, fala 159 línguas estranhas, mas não consegue segurar a língua. Cheia de dons, mas vazia de virtudes. Os filhos vão ver isso. E os filhos vão validar, vai dar um atestado moral de quem você realmente é. Numa tribuna presbiteriana, quando o pastor é ordenado, os presbíteros ouvem primeiro os filhos, depois a esposa. E segundo o consenso dos filhos e da esposa, ele é consagrado pastor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Quero terminar por aqui nos 2 reconhecimentos. Poderia falar mais um tempo, mas nós vamos cumprir o horário categoricamente. Amém? Quero terminar aqui nos 2 reconhecimentos. Eu acho que é o bom para essa noite, é o suficiente. E esses 2 reconhecimentos são 2. Primeiro, reconhecimento de realidade. Enfrentar a realidade do problema e aprender a lidar com os sentimentos negativos, que devem ser mudados e afetados diretamente pelo comportamento. Então, a primeira coisa que você precisa é reconhecer a realidade. Noção de realidade é saúde. Não é a pastora Cintia? A pastora Cintia é psicóloga, trabalha com a minha esposa também nas ciências humanas, e eu sei que isso aqui é comportamental. Uma pessoa que não encara a realidade é uma pessoa que tem sérios problemas e vícios, né? Tem vícios que às vezes são incorrigíveis, comportamentos que são incorrigíveis, porque ele não consegue encarar a realidade. Ele sempre está num mundo que não é dele. Acontece muito com o mentiroso, né?
Pessoa que mente muito, ele tem que ter uma boa memória, né? Porque vai e vem, ele esquece que ele falou e conta uma mentira para justificar uma outra mentira e assim sucessivamente. Então, encarar a realidade é algo que você deve fazer se você quer aqui reconstruir o relacionamento de paternidade com seu filho. Você precisa encarar a realidade. Você precisa passar pelos efeitos, entender aquilo que é culpa dos seus pais e entender aquilo que é sua responsabilidade, que você precisa mudar, mas que principalmente você precisa encarar a realidade ainda hoje. Você tem que olhar para a cara dela e dizer: realidade, me fala o que você está vendo. Você vai se surpreender, porque talvez você não tenha noção de quem você é, você não tem noção de autoimagem, você não tem noção de como que você veste, de como que você fala, de como que você se porta. E aí você quer, de alguma forma, educar um outro ser humano. Ei, ninguém dá o que não tem. Mas à medida que você aprende, você é indesculpável no reino do Senhor. Se você entende as Escrituras, se a palavra de Deus é profetizada no teu coração, só há uma saída para você: obedecer e mudar. Mudar de destino. Isso é o princípio basilar da conversão. Você precisa entender isso, que encarar a realidade. Ei, eu estou com um problema, pastor. Meu filho não me respeita, passando por isso, mas a culpa disso aqui não é só dele, também é minha. Eu fui omisso, eu terceirizei essa educação, e é por isso que eu não estou identificando nele. É mesmo. Você está vendo mais da babá, da mãe e da tia que cria do que você dele. Porque sabe de uma coisa, meus irmãos? Tem muito. Uma bem, primeira coisa, você precisa reconhecer a realidade dos fatos. A realidade dos fatos. Mudar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? De achar. Eu gosto de dizer que as duas maiores invenções do homem foi culpado. Eu não sou culpado. Meus dilemas não são meus, são do outro. E tudo que motiva o outro eu não estou vivendo. Eu sou um aspecto de vida, eu sou apenas um plasma. Eu não vivo, eu não existo. Ei, escute isso, assuma o controle da sua vida, pegue o comando da sua vida e comece a viver life. Amém. Deixa o Espírito. E o segundo reconhecimento, e eu juro que eu termino por aqui, é o reconhecimento de erro. É isso, querido. Reconhecer erros, sim ou não? Não sei o que eu faço. Vem para o Palmeiras. Não sei o que eu vou fazer. Amém? Brincadeira. Mas o que eu estou te dizendo, tem gente que insiste no erro. Ele permanece na mesma desculpa esfarrapada. Ei, você engana a si mesmo. Porque você não está enganando seus filhos, nem o seu cônjuge e ninguém que está ao seu redor. Quando você sai e a turminha se junta, não, só acontece no Santo Hilário isso, né? Quando você sai, a turminha junta, não é? Quando você sai, a turminha junta, primeira coisa que ele vai falar: que mundo que ele está, que mundo que ela está. Todo mundo está sabendo a verdade e ela fica aqui mentindo para a gente. Então encare a realidade e assuma seus erros. É muito bonito quando você reconhece que errou e que falhou. Isso mostra humanidade, mas principalmente mostra o Cristo ressurreto habitando dentro do seu coração. É muito lindo quando alguém reconhece o erro e pede perdão, porque essa é a verdadeira essência do Evangelho. O Evangelho que salva, que transforma e que transcende vidas. Tem uma vez que meu filho, ele tem 7 anos, e eu não sei porque eu dei uma dura nele.
né? Falei, Paulo, Pedro, por que você fez isso? Porque o senso de justiça, né, próprio da nossa carne, né? Eu encho o peito, né? Por que você fez isso? É como se eu nunca tivesse passado pelo caminho do erro. É como se eu nunca tivesse errado. É como se eu fosse certo, o santarrão de dia, não é? E eu com esse cheio de senso de justiça, eu disse, Paulo, Pedro e blá, blá, blá. E quando eu chego lá, com o peito estufado, a minha esposa diz, muito bonito, senhor Célio, muito bonito. É o quê? Um homem de 46 anos, descendo a um nível de mim de 7, você não educou, você apenas bradou. Sabe quando o bichinho corre no rosto, assim, não sei, um negócio, e fica piscando o olho, assim, você não dá conta de voltar? Eu fiquei com uma coisa dessa, né, na hora. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa desproporcional. Porque a ira, ela é animalesca. Ela não provém do Espírito de Deus. Ela provém só da carne. Eu falei, Senhor, que coisa desproporcional, eu estou na carne. Eu saí, desci as escadas, fui até ele. Ele estava jogando a bola assim. Eu falei, filhão, vem aqui. E é bom ter o coração de criança, que é um coração totalmente entregue. Coração que não guarda rancor, nem mágoa. É por isso que nós temos que ser como as crianças para herdar o reino dos céus, né? E eu chamei, ela não lembrou do meu rompante, do meu dedo em rixe. Ela lembrou que ele era o pai dela, que ama ela, que está disposto a dar a vida por ela. E ela veio, e eu agachei do tamanho dele, tirei meu óculos, e a lágrima rolou no meu rosto, e eu disse, filhão, papai pisou na bola feio. E eu achando que ele me abraçava e disse, pisou mesmo, papai. Pisou feião dessa vez, viu? Serião, você tem que melhorar nisso. Você perdoa o papai? E ele disse, claro, papai. Meu coração não tem lugar para essas coisas. Você é meu pai, eu te amo. Está tudo certo as coisas. E aí, nós avançamos. Sabe quando nós avançamos? Quando reconhecemos nossos erros. Quando reconhecemos que nós precisamos de um mediador. Talvez o mediador que você precisa essa noite não é um mediador humano, mas um mediador sobrenatural, que é poderoso para restaurar qualquer tipo de relacionamento. Ele é poderoso agora para fazer aquele vaso quebrado voltar a ser novo. Ele é poderoso para pegar aquele cerrado que não produz mais nada e voltar a dar frutos viçosos. Ele é poderoso para gerar vontade de perdoar e ser perdoado. Ele é poderoso para transformar a sua mentalidade e com muita eusebeia, que é piedade, mudar a forma que você vê os seus filhos, o seu mundo, e passar a ver que é muito mais maneiro viver sem preconceitos, sem rompantes, sem dores, sem gente para acusar. É muito melhor viver livre e saber que eu posso agora mesmo ser totalmente, absolutamente perdoado pelo meu Pai. E eu quero encerrar minhas palavras orando por você, crendo em um tempo de Deus aqui. O Senhor não me trouxe aqui em vão. O Senhor não precisaria me trazer aqui, porque vocês têm altar, vocês têm púlpito aqui, vocês têm palavra pregada, sermão exposto. Não precisaria de eu estar aqui para pregar o mesmo evangelho que já é pregado neste lugar, mas o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra profética nesse tempo, uma palavra de cura, uma palavra de restauração às suas famílias. É tempo agora de consertar, querido, porque nós está chegando à meia-noite. Em breve será o segundo advento, Jesus está a portas, todos os sinais já se cumpriram, e é tempo de ser família, é tempo de ser igreja, é tempo de orar junto, é tempo de louvar, adorar o Senhor em família, é tempo de superar obstáculos e crises e dificuldades, é tempo agora de viver um mais de Deus na sua vida. Então, pelos próximos 5 minutos agora eu quero orar com você, e eu queria pedir a permissão ao pastor para você ficar de pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e por você essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Amém. Com a família aí, com seu filho, com sua esposa. Se tiver, por favor, fique juntinho deles aí. E mulheres, por favor, não belisque seu marido, amém? Também sou policial, eu posso fazer um boletim de ocorrência contra você. Brincadeirinha, amém? Não belisque ninguém não, tá? Traga aqui, fica todo mundo junto, porque eu quero orar com você essa noite. Eu creio que o Espírito Santo que nos trouxe aqui, que te convidou, quer ministrar algo no teu coração. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos clamar essa noite não apenas por mais um momento de oração em família, não é por mais um momento de dizer as mesmas coisas, não, nós queremos algo novo do Senhor agora, nós queremos repactuar agora as alianças, nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, viver um tempo de graça e de amor em família, de forte reconciliação. Ei, meu amado irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui, então é tempo de perdoar, querido. Ei, em nome do Senhor Jesus, perdoa quem te ofendeu, como essa pessoa também perdoe quem ofendeu ela, e que em nome de Jesus a corrente do bem se estabeleça aqui no Ministério Semear, em nome do Senhor Jesus, e que haja paz, e que haja esperança, e que haja graça, e que haja amor renovado, e que em nome do Senhor Jesus teve um mover de Deus, que profeticamente agora haja, Pai, um mover sobrenatural de Deus na sua vida nessa hora, e que os grilhões se partam agora. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, se o diabo tem te escravizado na falta de perdão, em nome do Satanás, solte esse emocional agora, em nome de Jesus o Cristo. Se o diabo tem te aprisionado num trauma de infância que não faz você superar, que na autoridade, no sangue de Jesus e na ressurreição de Cristo, isso seja superado agora na autoridade de Jesus Cristo, e que em nome de Jesus haja forte mover pentecostal, em nome de Jesus, que haja agora transformação para fora, que haja rema, confirmação da palavra, que haja mudança, que haja, Pai, metanoia em nosso meio, porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor é o grande Deus de Israel. Sequinu Yavé é um dos seus nomes. Elohim, nós chamamos ao Senhor, a tua existência nessa hora, nas famílias deste lugar, que aqui seja como um manancial, que seja como as torrentes do Negueb, que ei, que desça agora um rio do trono de Deus e vai lavando as suas emoções em nome do Senhor Jesus. Ei, que este rio agora lave o seu emocional, que todo sentir do seja tratado por Deus agora, e que o sangue carmesim, ei, que o sangue da nova aliança ateste agora a sua transformação, a mudança na sua família, a mudança de comportamento, ei, a conversão de pais para filho, e que na autoridade do nome do Senhor Jesus, a bênção de Deus possa repousar sobre ti, e que a face de Jesus resplandeça sobre si e sobre a tua casa. Eu oro em nome daquele que é, naquele que um dia irá voltar, também conhecido como Yeshua e Hamashia. Que Deus te bendiga, querido irmão. Obrigado pela oportunidade.